Meu irmão e minha irmã, hoje dia 21 de setembro, quinta-feira, a igreja se recorda e comemora o evangelista apóstolo São Mateus. Este homem que, como nós vamos escutar no evangelho de hoje, decidiu deixar tudo, deixar o seu antigo trabalho, deixar os seus pecados, deixar tudo para seguir Jesus. E não que Jesus tenha lhe prometido algo, disse-lhe só uma palavra: segue-me. E ele decidiu seguir Jesus. Homem que tinha uma cultura muito grande, que conhecia várias línguas, tanto é que depois escreveu um evangelho, o Evangelho de Mateus, com o grego, usando do grego, do aramaico, do hebraico, escreveu, pôs no papel aquilo que tinha visto e ouvido, tinha tocado com as próprias mãos. Por isso é um santo muito importante, um dos apóstolos muito importantes, porque foi responsável por transmitir esses conhecimentos a respeito da vida de Jesus, que chegaram até nós, que nós temos contato até hoje em dia. Vamos então escutar o que nos diz o evangelho do dia de hoje, segundo o próprio Mateus. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos então esta chamada de Mateus, ele que é convocado também a seguir Jesus. Como dizia antes, deixa tudo e vai atrás do Mestre. Com certeza Jesus já tinha passado por ali outras vezes, já tinha observado o comportamento daquele homem, já o conhecia. Conhecia o seu histórico, conhecia o seu passado. Jesus conhece o passado de todos os seus discípulos, também dele. Sabe que era um homem público, um homem que cometia injustiças públicas. O que faziam estes como Mateus? Tinham que cobrar o imposto dizia que era 20, eles cobravam 30, 20 para repassar ao governo e 10 para o seu bolso. Eram homens que faziam esses trambiques ali na hora de cobrar os impostos. E Jesus sabia disso e mesmo assim chamou Mateus para ser seu discípulo. Além disso, com este evangelho, nós vemos que Jesus não queria só chamá-lo, não queria só que o seguisse, queria entrar na sua casa. Entrou na casa de Mateus porque, estando ali, pôde ter contato com muitas outras pessoas que talvez estivessem na condição igual ou pior do que aquela de Mateus. E também para dar uma resposta justa, adequada, direta às acusações dos fariseus, como nós escutamos, que condenam Jesus a estar se misturando, se contaminando com os pecadores. Nesta passagem, quando Jesus fala a respeito dos doentes, mais do que falar dos leprosos, dos que não podem andar, dos cegos, dos mudos, Jesus está falando justamente dos pecadores. Também são doentes que precisam ser curados, e ele é este médico que veio para curar de todos os pecados. O que então que este evangelho pode dizer para nós hoje nessa festa do apóstolo Mateus? A primeira coisa é justamente recordar isso, que Jesus sabia do passado de Mateus e mesmo assim o chamou. A gente, às vezes, quando já está no seguimento de Jesus, esquece do nosso passado, esquece de onde a gente veio, esquece que até antes de encontrarmos com Jesus, talvez a nossa vida era muito errada e muito distante dos seus planos, esquece que nós também já fomos pecadores e talvez pecadores graves, e acha que a nossa vida é só de santidade. Não, é preciso se recordar do nosso passado, é preciso se recordar que lá no passado, quando eu estava naquela vida, é que Jesus olhou para mim e me escolheu, me chamou para segui-lo. Além disso, este evangelho nos convida a pensar: quem somos nós? Nós somos aqueles que estão olhando Jesus e os pecadores que se aproximam dele e estão comendo na mesma mesa e dizemos: nossa, que cara de pau dessa pessoa se aproximar de Jesus, mesmo sendo um pecador público. Nossa, não tem vergonha depois daquilo que ela fez se aproximar de Jesus? Nossa, nossa. Ou será que eu sou um daqueles que estou me aproximando de Jesus porque me reconheço extremamente pecador, extremamente
necessitado da misericórdia e da cura do Senhor Jesus? Quem sou eu nesta situação? E enfim, nós vemos que com este evangelho Jesus chama a todos, inclusive os pecadores graves. Jesus também chama a mim e a você. Quantas vezes Jesus já nos chamou, e não digo somente chamou para a vida religiosa, chamou para a vida sacerdotal, Jesus nos chama todos os dias a mudarmos de vida, nos chama com a sua palavra todos os dias a segui-lo mais de perto, a abandonar os nossos vícios, aquelas coisas que nós somos habituados. Mateus era habituado a cobrar impostos e cobrar a mais. É chamado a abandonar. Será que já abandonei os meus vícios, os meus pecados, especialmente aqueles que eu conheço mais e que eu pratico mais e que eu já sei de cor como fazê-los? Será que já abandonei tudo para seguir a Jesus Cristo? É o que essa festa nos recorda neste dia. Que a bênção do Senhor, pela intercessão do apóstolo São Mateus, possa ser derramada sobre você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.